Oi, futuras mamães, sejam muito bem-vindas à nossa primeira live da semana de aquecimento para o nosso grandioso evento Código Ser Mãe. E hoje nós vamos falar exclusivamente de um assunto muito badalado, muito falado, que é sobre o detox para fertilidade. Eu vou entregar aqui para você hoje algo muito prático para você tanto entender se o detox que você ouviu dizer, ou até mesmo o detox que você já fez ou faz, é de fato amigo da sua fertilidade, ou se esse detox é puro marketing, está inflamando ainda mais o seu corpo e atrasando a vinda do seu bebê. Muito obrigada por estarem aqui hoje. É muito bom poder falar com vocês e trazer ainda mais conteúdo. E a gente precisa entender que se a gente faz um jejum, por exemplo, espiritual, um jejum que está ligado à nossa parte com Deus, esse jejum pode funcionar? Tem aquela frase, né, de Mateus 17: essa casa não se expulsa senão por oração. Essa casta, né? Essa casta não se expulsa senão por jejum e oração. Então, a oração e o jejum, por exemplo, tem muito poder sobre a nossa fertilidade, todos os nossos sonhos e objetivos quando a gente crê. Mas também é necessário que o nosso corpo esteja pronto para a gente acolher e gerar o nosso bebê. Porque senão a gente fica muito tempo nas tentativas sem sucesso. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Até o milagre na nossa vida, ele precisa encontrar espaço. E o que acontece é que um detox errado é como se a gente quisesse tirar o lixo do banheiro, o lixo da cozinha e deixasse na sala com a porta fechada. Não vai adiantar, o nosso corpo vai continuar inflamado, vai apodrecendo, vai deixando aquele lixo ali na nossa casa fedendo. E no nosso corpo funciona de forma muito parecida. Então, antes que você me pergunte, Mônica, mas você está falando de detox? Um dos pilares que eu ensino na Rota da Fertilidade é sobre você limpar primeiro o seu corpo. Não é sobre você simplesmente parar o anticoncepcional, fazer lá alguns exames e tentar engravidar. Muitas mulheres ainda continuam tendo facilidade para engravidar porque são mais jovens, porque não têm diagnósticos. Com certeza você conhece alguém aí na vizinhança, ou da faculdade, ou do trabalho, que passou o espermatozoide ali no joelho, já ficou grávida e teve 15 filhos. Histórias de avós, tias que tiveram, né, um time de futebol em casa de crianças. Só que as coisas não estão mais sendo assim. A fertilidade ela está corrompida nos dias de hoje. Mais de 30% dos casais em idade fértil estão com dificuldade. E uma das coisas, né, um dos processos que são fundamentais para destravar essa fertilidade de quem tem alguma dificuldade, ou melhor, eu atendo muitos casais que não têm dificuldades, não perceberam nenhum empecilho ainda, mas querem ter um bebê muito mais inteligente e saudável, querem ter uma criança mais esperta. Quem aqui quer diminuir riscos de autismo? Quem aqui tem medo de déficit de atenção, de crianças com hiperatividade? Quem aqui conhece alguém que tem filhos que não são tão saudáveis? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, porque as taxas de crianças menos saudáveis são cada vez maiores. E depende completamente da saúde do casal. Então, antes de você tentar engravidar, antes de você tentar namorar mais vezes e tomar vitaminas, por exemplo, você precisa limpar o corpo, desintoxicar, desinflamar. E esse processo que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, muita gente faz errado. Ouviu dizer, tá na moda, faz 15 anos que fala de detox, aí fica em jejum, toma um monte de shot errado, toma um monte de chá e não faz o processo de detoxificação do jeito certo. Então, se faz sentido eu limpar, desinflamar e desintoxicar o meu corpo para gerar um bebê com mais sucesso, eu preciso saber fazer essa faxina direito. De nada adianta você chamar uma faxineira para limpar sua casa se ela não entende de faxina. Tem muita gente aí cheia do diploma que não sabe fazer nada. Limpa primeiro o chão, depois limpa o teto. Aí cai a sujeira e fica aquela merda toda. Então, você acha que está limpando,
Só que ao invés de você, no caso, ficar sem comer, ficar muitas horas de jejum, você está mais esvaziando, inflamando o seu corpo do que nutrindo. Então, se você faz um detox sem saber o que o seu corpo precisa, você pode estar ali, ó, travando completamente a sua fertilidade e diminuindo muito o que a gente chama de qualidade ovariana. Você pode ter 20 e poucos ou 30 e poucos anos com muleriano super alto e um monte de ovos. Nossa, eu ovulei do lado direito, tinha 6 folículos, tinha 12 folículos. Mas qual é a qualidade dessa sua reserva? Porque para formar um bebê bem saudável, bem completo e bem inteligente, eu preciso de qualidade do óvulo e do esperma. Então, se você fizer um detox sem saber do que você precisa, você pode diminuir a qualidade dos seus óvulos. Tem uma paciente que eu atendi que ela falou: Mone, eu quero engravidar só no ano que vem. Quem aqui quer engravidar este ano e quem quer engravidar só em 2026? A gente não tem controle de quando vai dar certo a gravidez, certo? Mas a gente pode escolher, ó, vou me casar, tenho tal festa, tal viagem para ir, quero engravidar depois. Essa paciente, inclusive, vou vê-la amanhã novamente, ela vai se casar de fato em setembro, vai fazer a lua de mel, ela quer perder mais peso, quer desinflamar mais, quer emagrecer mais para entrar no vestido, para ir para a lua de mel, para depois engravidar o ano que vem. Só que o que acontece? Ela tem quase 40. E para quem tem quase 40, será que é possível, através dos exames, dos sintomas que eu tenho, deixar para o ano que vem? Será que tem alguém aqui podendo esperar 7 meses para engravidar? Tem gente que não pode, tem gente que não tem esse tempo. Só que tem gente que não tem essa noção de que cada mês é uma chance perdida. Então, que bom que quem quer engravidar para ontem está aqui nessa live agora. Porque se você não limpar o seu corpo direito e não tiver a consciência dessa limpeza, desse processo que eu chamo de rota da fertilidade, que é primeiro limpar, depois preparar e depois retocar a fertilidade, a gente fica adiando o nosso sonho. E não é culpa sua, não é culpa dessa paciente, mas ela não tinha esse conhecimento. Ela falou, mano, mas eu não sabia que perder mais gordura do jeito que eu quero e demorar 7 meses para começar as tentativas poderia impactar. Gente, se você tem próximo de 40, já passou dos 35, ou pior, passou dos 40, a gente tem sim que correr atrás, tem que acender o radar aqui e falar: não, eu preciso de ajuda de quem sabe, eu preciso me limpar, eu preciso me desinflamar. Não dá para ficar, eu vou ver, eu vou entregar para Deus. Deus faz só a parte dele. A gente, como ser humano, temos que amar a nossa vida e fazer a nossa parte. Por que tem tantos milhares de casos de sucesso aqui no meu perfil, depois de 16 anos ajudando casais ao redor do mundo? Porque a gente faz o que tem que ser feito. A gente tem fé, a gente ora, a gente faz jejum também, mas a gente faz a nossa parte e deixa o corpo nutrido, desinflama, ajusta o hormônio, equilibra o ciclo, cuida do muco, conhece o corpo. E a gente vai fazer algo prático aqui hoje, já já, para você conhecer os detalhes do seu corpo. Então, por exemplo, Mone, quem aqui já fez jejum? Jejum intermitente. Quem aqui já tomou shot? Suco verde. Ou passa o dia à base de sopa, passa o dia à base de ovos, dieta das frutas. Quem aqui fez alguma coisa mirabolante ou ouviu dizer, falaram que era bom para emagrecer ou para desinflamar, desintoxicar e engravidar? Essa live vai virar a chave da sua cabeça. Anota aí e ó, vai ter resumo. Daqui a pouco eu conto onde eu vou liberar o resumo de presente para vocês e vou entregar a parte prática aqui. Olha lá, Catiúcia. Eu faço jejum, perdi 10 quilos e nada de engravidar. Tomo várias vitaminas. Será, Catiúcia, que esse jejum foi feito certo? Será que esse emagrecimento te desinflamou ou te intoxicou? Vem comigo aqui. Existem alguns sinais, presta atenção para vocês conversarem com a Moni e vocês entenderem que patamar das tentativas vocês estão, ok? Existem sinais, por exemplo, de intestino solto, travado demais, que não vai no banheiro nem a pau, TPM, cansaço, sabe quando a gente fica apática, assim, com o rosto caído, triste, assim? Sem libido, com o ciclo menstrual bagunçado. Isso mostra que o seu corpo ele está em constante luta.
Isso mostra que o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, da ansiedade, ele está muito mais alto. E isso não é uma purificação, não é uma desinflamação do corpo, mesmo que você esteja tomando chá, shot, fazendo exercício, suando bastante. A Moni está aqui nessa área. Quem aqui é nova e não me conhece há tanto tempo? Estou há mais de 16 anos ajudando, contribuindo com a vinda da comunidade de milhares de casais ao redor de 40 países. Não é por acaso que mulheres que estavam como vocês, tentando engravidar no escuro, investindo muito dinheiro, fazendo tratamentos caros, seguindo inúmeros protocolos, não conseguiam engravidar. Eu sei como é essa dor, essa tristeza. Ontem mesmo estava conversando com a Luciana, que é psicóloga financeira, especialista em crenças de empresas, e ela falou, Maniele, teve um ano que eu estava em Brasília, já era casada e não tinha filho ainda, estava um ano tentando engravidar, e eu saí de um restaurante no Dia das Mães e tinha uma lembrancinha, um bombom para todas as mulheres que eram mães naquele dia pegar a lembrancinha. E a hora que eu vi aquela mesa cheia de chocolate de presente para as mães, me doeu tanto o peito. Eu simplesmente paralisei ali porque eu queria pegar a lembrancinha, mas não porque era um chocolate, mas porque eu queria ser mãe e eu ainda não tinha o meu bebê no colo. Gente, a hora que a Lu me contou isso ontem, eu fiquei anestesiada, porque eu lembrei da minha época de tentativas e eu sei como que é isso. E eu sei exatamente o que você está passando de também querer levar o seu bebê para casa, ter o seu bebê no colo, porque você já é mãe no seu coração. Ele só não se materializou, você não está com o seu bebê aqui. Eu tenho certeza que ninguém aqui está querendo uma boneca, um bebê reborn. Vocês estão querendo um bebê real, um bebê de carne e osso, que respira, que mama, que olha com aquele olhinho lindo para você, que chora, que dá banho. Por mais que você vai ficar exausta, cansada, sem dormir algumas noites, você vai amar. Você vai fazer com que esse amor transborde. É a melhor sensação do mundo, porque é um amor que dói. E quando a Lu me falou aquilo, o marido dela olhou para ela e falou assim: amor, mas pode pegar o bombom, porque você já é mãe no coração. E aquilo ali trouxe tanta força, tanta emoção, que ela levou o bombom e logo pouco tempo depois, ela ficou grávida. Ela é mãe de 2 meninas. E ela até fala: Mônica, eu não quero mais te assistir porque a minha fábrica fechou, já tá bom agora. Mas por que eu contei essa história? Porque eu tô aqui como especialista estudando, me inovando, me gabaritando, me especializando cada vez mais para trazer de fato ciência com amor e propósito. Porque muitas pessoas falam assim: ah, mas não tem faixa, tem que cuidar da alimentação. Minha avó teve 15 filhos, minha bisavó teve 14. A fulana da esquina que usa crack, que vive debaixo da ponte, tem 10 filhos e não teve nenhum problema. Não é sobre a história da vizinha, é sobre a história do outro, muito menos sobre a comparação com o outro. É sobre a sua maternidade, sobre o seu propósito, sobre o seu sonho. Quem é o filho que você vai gerar? Qual é a responsabilidade que você está tomando posse para gerar o seu bebê com mais saúde? Você acha mesmo que encher a cara, igual o último post que eu fiz do álcool? Quem viu o post da cerveja? 200 comentários, metade comentários péssimos, sangrando. Por que as pessoas se revoltam tanto? Vai ser feliz, vai beber, encher a cara que o bebê chega a hora que tiver que ser. Realmente Deus vai mandar a sua dádiva e liberar o seu bebê quando tiver que ser no tempo dele. Mas e aí, você vai estar pronta para isso? É Deus que fala para você ficar bêbada, ou encher a cara, ou ficar acima do peso, toda inflamada? Qual vai ser o grau da saúde da sua gestação? Porque Deus não fala para você tomar Coca-Cola e beber 2 garrafas de cerveja por dia. Não está escrito isso na Bíblia. Isso não é saudável. Então, até que ponto as pessoas misturam as coisas e acham que tudo é culpa de Deus ou é permissão de Deus e não faz, não encarna a responsabilidade de ter uma família muito mais saudável com sucesso. Então, por exemplo, eu quero te mostrar aqui hoje a verdade por trás desse detox, dessa limpeza do nosso corpo que é fundamental para você que já sabe, sem romantismo, sem modinha,
mas que a ciência, sim, tem muito conhecimento inovador para ajudar com que o nosso corpo ele tenha óvulos mais saudáveis, ele tenha uma capacidade de gerar uma vida com mais sucesso, que o seu bebê possa ter mais saúde, desde o tamanho do cérebro da criança até o jeito que ela vai conversar, falar, raciocinar, se desenvolver na escola. E pode ser que você nem pensou nisso ainda, você está querendo apenas um teste positivo. Só que um teste positivo não garante o bebê no colo. Você pode ter engravidado 2, 3, 5, 7 vezes, como é o caso da minha aluna Soraya, e ter enterrado 7 bebês. E eu não quero isso para você, jamais. Eu não quero você passando 6 perdas, como a Aline passou, e enterrou 6 meninas. Todas as filhas dela eram meninas e foram para o cemitério. Pelo amor de Deus, como assim continuar tentando engravidar sem saber o que o seu corpo fala, sem entender os sinais, sem acolher os sintomas e sem traçar uma rota da fertilidade nova para você? Quantas mulheres aqui estão gastando com exames, com vitaminas e tendo tratamentos falhos, tratamentos rasos, medíocres, que não cuidam de você com o coração? E falando da questão do detox, de limpar o corpo não é ausência de comida. O detox real não é cortar alimento. Fazer uma limpeza do corpo é dar ao corpo o que ele precisa para liberar as toxinas, para botar para fora o que não serve mais, o que não convém. Por que que você faz uma limpeza de guarda-roupa? Para tirar as roupas que não servem, as roupas rasgadas, furadas, amareladas, envelhecidas, que não combinam mais com você. E um jejum, um protocolo detox mal feito, bota o seu corpo em estado de estresse, ativa o cortisol, que é o hormônio do estresse, e reduz o mais importante, que é a qualidade dos óvulos. Por que que fala, relaxa que engravida? Porque o estresse corrói a nossa fertilidade de fato. Mas não adianta ir para a praia, não adianta catar um voo e ir lá para Punta Cana, para o Caribe, para Dubai, para Maldivas. Eu preciso entender o que é esse processo de desinflamação para ele acontecer. Então, um detox, um jejum, uma dieta mal feita para engravidar atrapalha em todos os sentidos, comendo demais e comendo de menos. E se você faz um detox mal feito, o seu ciclo atrasa, o seu muco começa a não aparecer. Eu vi um monte de detox por aí que começa arrancando a carne de todo mundo. Será que todo mundo tem que ficar sem carne mesmo? Será que é certo botar dieta vegana para todo mundo? E aí? Ah, não, fica 10 dias sem carne. Você pode estar atrapalhando todo o seu processo de detox. Por quê? Porque a sua libido vai sumir. Porque você não vai ter aminoácido suficiente para fazer a etapa 2 do seu detox. E quando você faz um jejum ou um detox errado, o seu corpo ele entra no estado de apenas sobrevivência. E se eu estou apenas sobrevivendo, eu consigo gerar uma vida? Responde para mim. Eu consigo gerar uma vida se eu estou apenas sobrevivendo? Vamos entender mais profundo. Fazer um detox para engravidar, que é o passo 1 da rota da fertilidade fundamental, não é sobre você afundar mais o seu corpo. O seu corpo, ele detoxifica, ele se limpa naturalmente todos os dias. Com o fígado, com os rins, com o intestino. Por que que você faz cocô todos os dias, ou pelo menos deveria? Para mandar para fora, para excretar o que não te faz bem, o resto. O que que sobra no bolo fecal? O resto que não presta, que não convém. E o que convém, fica. A mesma coisa o xixi. Por que que eu faço xixi 6, 7, 8 vezes por dia? Aliás, quantas vezes vocês estão urinando por dia? Coloca aqui para a Mônica. Eu faço xixi para excretar aquilo que não presta, para tirar para fora as toxinas que não convém. E se eu não estou me hidratando, não tomando chás, não fazendo uma boa alimentação e absorvendo vitaminas, eu estou o quê? Me inflamando e me intoxicando, porque os meus rins e os meus intestinos não estão botando para fora aquilo que não me convém. Aí começa a ter dor de cabeça, mau hálito, xixi fedorento, pum fedorento, estufamento, gases. Só que para o nosso corpo funcionar e botar para fora xixi, cocô e suor, ele precisa quebrar as toxinas. Só que para eu quebrar as toxinas que vêm, agrotóxico, poluente, eu preciso de minerais, de antioxidantes. Então imagina se você come só comida processada,
Só comida industrializada, zero antioxidante. Como é que você faz seu detox? Você vai viver com suor fedido, com hálito fedido, com cabelo encebado rápido, com a pele ressecada. E a fase 2 que os nossos órgãos usam é o processo de eliminação mesmo. Então, eu quebro as toxinas e boto para fora. Para eu botar para fora, eu preciso de zinco. Quem come sementes? Eu preciso de colina. Quem aqui come ovos todos os dias? Eu preciso de B6, eu preciso de aminoácido, preciso de feijão, de lentilha, de carne. Então, se você jejua ou faz dietas restritivas ou faz um detox errado e restringe, você tira a comida, vive no suco, por exemplo, achando que o suco verde é um detox e não é, já adianto que não é. O seu fígado, ele até inicia um processo, porque ele trabalha, mas você não consegue concluir o processo de detox. E aí o resultado, a toxina volta para o sangue, você continua o que? Reabsorvendo e o seu corpo simplesmente inflama de novo. Aí você fica com celulite, você fica irritada, ansiosa, frustrada, porque todas essas toxinas estão ali, ó, sendo reabsorvidas no seu intestino e te fazendo ficar mal. Fala, Mônica, mas por que a gravidez não vem? Por que será, né? Porque você não está sabendo, não te ensinaram, não te conduziram a preparar o seu corpo para isso. Tira da sua cabeça de uma vez por todas que engravidar basta parar a camisinha, o anticoncepcional e namorar. Isso aqui não é uma preparação. Engravidar não é ir lá cortar o cabelo. Qualquer hora, de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Engravidar tem que ter um processo e a gente não aprendeu isso na escola. O gineco também não ensinou, ele simplesmente faz lá uns exames e manda você namorar, dá uma olhadinha no ovário. Tá, mas e as suas células, e suas mitocôndrias, e os seus ovários? Como que tudo que você tem no corpo, inclusive as suas emoções, vão mostrar se você está fértil ou não. E quando, por exemplo, você faz uma dieta mirabolante ou toma um shot errado, exemplo, um shot de cúrcuma muito forte, muita cúrcuma, o mês inteiro, com pimenta e limão. Se você não tem um processo detox bom e toma um shot desse, potente, com o estômago vazio, você vai ativar o estresse e desacelerar a digestão. Você vai alcalinizar o ácido clorídrico e vai piorar. Quem aqui arrota muito? Quem aqui o marido fica 4, 5 horas depois do almoço ainda com a comida aqui, ó, arrotando aquela comida? Porque não tá certo esse processo digestivo. E se eu não faço uma digestão boa e não absorvo as vitaminas, o espermatozoide vai estar fraco. Ontem mesmo eu estava vendo uns stories e caiu no caso de uma jornalista, de uma apresentadora muito famosa que está com dificuldade para engravidar. Espermatozoide péssimo, a médica comentou, doença autoimune, inflamada, cheia de coisa. E vão fazer estimulação. Gente, como que você vai investir em estimulação ou em fertilização in vitro, gastar dinheiro, se o seu corpo está todo inflamado e ainda você vai colocar um monte de hormônio sintético para piorar a situação e te deixar mais intoxicada ainda? Primeiro eu tenho que limpar. Eu até mandei uma mensagem para ela assim, e ela respondeu: Você já limpou o seu corpo? Você já fez um detox completo? Já limpou? Já preparou o seu corpo antes? Ela falou: O que é isso? Eu sei que vocês não sabem, só que existe uma situação em que a gente coloca o nosso corpo numa situação em que desliga o eixo reprodutivo. Então, o estresse, a ansiedade, a alimentação ruim, o sedentarismo, um detox mal feito, um protocolo errado, começando inclusive do passo 2, que é achando que está se preparando, sem limpar o corpo, que é o passo 1, está errado. Vai aumentar o tempo de tentativas. Inclusive, o seu corpo ele vai começar a economizar energia e não vai ovular. Quantas vezes no ano você tem muco cervical, clara de ovo na calcinha? Quantas vezes no ano? Era para ter 12. Cada mês você precisa ter um muco fértil. Será que você está tendo muco todo mês? Claro que não, por quê? Porque deve estar faltando zinco, deve estar faltando magnésio, deve estar faltando B6, metilfolato, colina. Tem gente que toma apenas ácido fólico há 10 anos e acha que está se preparando para engravidar. Mas não fez desparasitação, não desinflamou, não tirou metal pesado. Eu fiz um exame no congresso sexta-feira de biorressonância e eu estou intoxicada de mercúrio e chumbo.
E eu não tinha feito esses exames esse ano. E para mim estava tudo bem. Mas come um monte de comida japonesa, usa batom. Ah, mas o meu esmalte é saudável, o meu shampoo é saudável, mas o batom não é sempre. Então, eu preciso tirar esse chumbo, esse mercúrio do meu corpo. Você sabe se você está com chumbo e mercúrio? Eu vou atender uma paciente que está com alumínio super alto e ela só come em restaurante. Alumínio acaba com a ovulação. Você sabe se você está intoxicada de alumínio? Então, essa fase do nosso fígado, fase 1 e 2, de limpeza e de detoxificação, primeiro eu tenho que quebrar a toxina e depois eu tenho que eliminar. Só que se eu não como direito e não tenho vitaminas para esse processo acontecer, a toxina fica solta no corpo, ela fica desprendida, ela fica ali, ó, passeando. E se você fica com as toxinas circulando no seu sangue, você não engravida. E para eu botar para fora essas toxinas, além de quebrar ela e fazer elas desgrudarem, imagina um fogão encardido, nojento, sujo, que a gente tem que ir lá, ó, com uma faca, com um negócio para cavocar, para esfregar, para desgrudar a sujeira. Não adianta eu ir lá passar um produtinho só, eu vou ter que rasgar aquilo ali, ó, né? Passar uma lâmina para desgrudar a sujeira. Às vezes é isso que o nosso corpo tem. Quantos anos da sua vida você só ingeriu as coisas e nunca fez uma limpeza para engravidar? Nosso corpo ele tem que estar limpinho. E se eu não tenho aminoácido, glutamina, creatina, dentre outros, para fazer esse processo de eliminação, eu tenho uma reintoxicação. Ou seja, sai de um lugar e vai para o outro. E eu continuo inflamada. Por isso que tem muita gente que fala, nossa, mãe, mas eu sou saudável, eu tenho lifestyle, eu treino, eu me alimento bem, eu tomo água, eu tomo vitaminas faz 5 anos. Mas eu ainda não engravidei. Por quê? Porque você não se limpou. Porque você está se reintoxicando. E quando o nosso corpo ele não se sente seguro e desinflamado o suficiente para gerar, a gente não tem energia para segurar o bebê. E aí fica com escape, com cólica, com TPM, com coágulo, com sangramento escuro. Ou seja, o corpo ele está dando sinais de alarme, perigo. Isso diz que você está em bloqueio reprodutivo. Ai, Mônica, mas tudo isso? Tudo isso. E é fundamental você entender se você está bem ou não para gerar. Nós vamos fazer um teste agora de absorção para você entender como é que você está, porque se não for feita uma fase 1 de limpeza bem feita, pode parar de tentar engravidar. Se você é essa mulher como eu, que quer, além de cuidar dos diagnósticos, ter um bebê mais inteligente e saudável, tem que limpar, e é responsabilidade sua. Ah, Mônica, mas eu quero continuar tentando engravidar do jeito que eu tô, porque assim é mais fácil, tô na zona de conforto. Eu lavo as mãos, porque a gente tem que cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso relacionamento para poder botar um filho e ter uma família feliz, não é? Cuidar do nosso corpo. Se eu não cuidar do meu corpo para o meu bebê crescer aqui dentro firme, forte, saudável, de que adianta eu só tentar engravidar? Eu vou pagar o preço da falta da minha própria responsabilidade. Faz um teste aqui comigo. Anota. Aliás, eu vou deixar se vocês estiverem no grupo do nosso evento, que é o Código Ser Mãe, eu vou colocar o resumo de todas as aulas lá, de presente para vocês, o resumo prático. Então, eu vou falar agora de um teste que vocês vão fazer amanhã. E esse teste vai te mostrar o quão desinflamado ou inflamada você está e como seus órgãos estão trabalhando a favor desse processo de limpeza. Então, por exemplo, você vai acordar e você vai tomar amanhã um copo com 5 gotinhas de limão. E você vai observar imediatamente ali 5 minutinhos se você vai arrotar, se você vai ter azia, se você vai ter queimação, uma queimação leve, uma náusea. Vou deixar esse teste de resumo com o presente da live de hoje no grupo do WhatsApp. Eu já te falo como que entra lá, tá? Se você sentir azia, queimação, refluxo, uma leve náusea, pode ser um sinal de que a sua digestão está fraca. E sem uma digestão boa, rápida,
mostra que você não está conseguindo que os seus órgãos trabalhem no detox. Ou seja, se não há boa digestão, não há boa absorção, logo não tem vitaminas para eu ovular com qualidade. Gente, isso faz total sentido. E não é só para você, é para o seu esposo também. Se o seu esposo almoça, pior quando toma remédio, omeprazol, pantoprazol, esses prazóis da vida. Se vocês estão usando esse tipo de medicamento, precisa rever, porque o seu processo de detox não está acontecendo. E logo você não está absorvendo. Eu meço o zinco, por exemplo, de todas as nossas pacientes, sempre está muito baixo. Sem zinco, o espermatozoide não perfura o óvulo, eu não fecundo. Namora, nada do bebê chegar. E eu tô falando para vocês aqui hoje que a fase de detox, de limpeza bem feita, ela é imprescindível para 100% dos casais que querem engravidar e ter um bebê mais saudável. Então, não adianta nada você ficar fazendo FIV, inseminação, tomando remédio, induzindo ovulação, namorando 500 vezes no ano, se você não tiver a responsabilidade de cuidar do passo 1, 2 e 3 da rota. Olha lá, tem a digestão lenta em decorrência de uma gastrite. A gente precisa fazer o detox da Maria de outra forma. Porque não pode ser um detox que piore a gastrite. A gente tem que sarar essa gastrite. A gente tem que entender as causas dessa gastrite. Por que que tá tendo gastrite? Então vamos lá. A gente vai montar aqui agora um café da manhã mais fértil para você conseguir entender quais são esses primeiros passos. Lá no meu manual da rotina fértil, eu ensino vocês raspar a língua, fazer oração, ler o devocional, tomar água, tomar o chá. Inclusive, ó, não dá para ficar sem chá, mas tem que ser o chá certo. Qual o momento do ciclo que você está? Não vai me tomar, por exemplo, chá verde, hibisco na ovulação. Não vai tomar camomila na fase lútea. E por aí vai. Então, por exemplo, você tem que colocar a partir de amanhã, a gente não vai falar ainda de chá e de shot hoje, nós vamos falar de comida, porque eu preciso de nutriente para desintoxicar. E se você faz jejum, você não deve mais fazer jejum sem orientação e sem ter feito a fase de limpeza, porque um jejum mal feito, um jejum errado diminui a qualidade ovariana. E não vai passar das 9 da manhã sem se alimentar. Vai tomar o seu jantar, fazer o seu jantar até umas 7 horas e vai comer até as 9 do dia seguinte. Ah, Mônica, mas eu fico até 4 da tarde sem comer, eu fico até 1 da tarde sem comer. Se você, nesse momento, quer engravidar e tem mais de 30 anos, não serve para você. Ah, mas eu quero emagrecer primeiro. Que idade que você está? Quais são os seus diagnósticos? Isso tudo a gente precisa melhorar esse conhecimento e essa personalização. Senão você está fazendo dieta para uma coisa, ferrando a sua ovulação, ferrando as suas chances de ser mãe. Então, no café da manhã, você precisa ter uma proteína. O que é proteína, Mone? Alimento que vai ser fonte de aminoácido para te dar energia para liberar as toxinas. Pode ser frango desfiado. Ai, Mone, credo, frango. Não gosto de frango no café da manhã? Pega o ovo. Ai, Mone, credo, ovo. Faz uma pastinha de grão de bico. Cozinha, deixa o grão de bico de molho, tritura ele com azeite, ervas, orégano, faz uma pastinha. Não quer frango, nem ovo, nem pastinha de grão de bico? Faz carne moída. Ai, Mone, nossa, carne no café da manhã? Carne seca, uma delícia, uma tapioquinha com carne seca, tomate, fiquei até com água na boca agora. Não gosto de carne seca, nem de frango, nem de carne moída. Pega o atum. Ai, eu não gosto de atum, uma dose de whey. Pega uma concha de feijão. Precisa comer proteína no café da manhã. E ela vem antes da fruta, antes do carboidrato. Então, vai comer um pedaço de mandioca, aipim, macaxeira, batata doce cozido, antes vai comer o ovo, antes vai comer a carne, ou junto. Ah, Mone, mas eu começo o café da manhã com sucão verde, eu bato maçã, abacaxi, pepino, couve, junto ou depois da proteína, não antes. Antes de tudo, vai ter chá, shot, mas desde que você esteja ativando o processo de detox. Se você tem ovário policístico como eu, se você é pré-diabética, tem resistência insulínica, celulite, gordura localizada,
Se você começa com o mamão, com a banana, com a granola e com o mel, ferrou. Porque a sua insulina vai disparar, vai subir e vai te fazer ficar com vontade doce, vai te fazer ficar ansiosa, irritada, flor da pele e aumentando gordura. Ah, mas eu como mamão primeiro para fazer cocô. Se tá dependendo só do mamão para fazer cocô, seu processo digestivo tá errado. E você tá ferrando a reserva ovariana, porque quando eu aumento a insulina, aliás, vou até mostrar porque o meu exame está aqui. Fiquei de mostrar para vocês. Quando eu aumento a insulina, que é o hormônio que me ajuda a ovular, se ele tiver alto demais, eu ferro com a ovulação. Existe um exame que a gente vai ter live de exame, tá? Então vocês estejam atentos porque essas aulas são valiosas e vocês não têm ideia do que vai acontecer no Código Ser Mãe. Faz mais de 1 ano e meio que eu não faço evento como esse, completo, recheado de pura bênção e muito conteúdo. E para vocês se inscreverem, eu vou deixar um código aqui na live para vocês se inscreverem gratuitamente e entrar no grupo VIP, que lá no grupo VIP eu vou colocar o resumo das nossas lives, toda a parte prática para você, ó, já ir fazendo comigo e estar pronta para o nosso evento, para destravar a sua mente e a sua fertilidade, porque eu quero ver você formando sua família, hein? Ó, olha aqui, os exames são meus. Insulina de jejum, 4,9. Maravilhosa. A insulina, na hora que acorda, tem que ser abaixo de 7. Então, assim, aparentemente, nossa, Mônia, sua tá linda, sua dieta tá linda, tá tudo certo. Aham. Insulina de jejum até 7. Quanto é que tá de vocês? Eu vou deixar aqui o recado de quais são os temas das próximas lives para vocês se organizarem para participar, tá? Beleza, essa insulina de jejum ajuda os óvulos. Só que não é só essa aqui. A pós-prandial, que é depois do almoço, tá um absurdo. A minha insulina pós-prandial tá de 55. Isso é muito alto. Tá mostrando que eu tô fazendo alguma coisa errada que tá me inflamando. Então, se você colher uma insulina 2 horas depois do almoço, ir lá no laboratório, tirar o sangue e der alto assim, tá com resistência insulínica, tem pré-diabetes. E eu tenho essa genética, né? Esse fator genético, então eu tenho que me cuidar mais ainda, tomar meu inositol, vanádio, cromo, um monte de coisa. Para cuidar. Porque o corpo fala, o corpo é inteligente. Se a sua insulina estiver alta e você não está fazendo o passo 1 da rota, que é um detox certo, você vai ficar frustrada falando, mas Moni, eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo a limpeza do meu corpo, eu tô tomando vitamina. Não tá tudo certo, porque o seu corpo ele ainda não está respondendo ao tratamento. E se não tem uma especialista para cuidar de você, analisar os seus exames e os seus sintomas do jeito certo, você fica perdida. Você fica achando que você fez algum pecado, que Deus não quer te dar esse presente, essa dádiva, que você não é merecedora, atrapalha o relacionamento, você fica chorando, todos os meses fica fazendo teste, esperando pelo bebê e nada do positivo. E aí você entra numa paranoia. Quem aqui já passou por períodos de paranoia? Ou quem aqui tá em paranoia? Vem falar comigo no direct. Não precisa contar aqui agora, mas vem me contar para a gente ficar mais próximas. Eu adoro conversar com vocês para mostrar o caminho. Porque você pode estar com uma simples TPM, com um pouco de cólica, sem muco, e você não está entendendo por que isso não está te deixando engravidar. E não é uma doença, TPM não é uma doença, cólica não é uma doença, mas são sintomas que impedem de engravidar, porque fala que o seu corpo não está pleno, não está bom, não está adequado. E de novo, Mone, mas e a fulana de tal que engravidou 15 vezes? Gente, para de olhar a grama da vizinha. Se você ficar comparando, porque ela engravidou e ela fumava, e ela bebia, e ela estava gordinha, isso, aquilo, você está desmerecendo a sua própria saúde, o seu amor próprio. Cuida do seu. Nós fomos feitas para gerar vidas. Nós nascemos para procriar e formar família. Só que se não está dando certo, tem alguma coisa que a gente não entendeu, algum processo que a gente não passou, e a jornada é nossa. Não tem que comparar. Cada corpo é único, cada casal é único. Se o nosso bebê ainda não chegou, seu e do seu esposo, tem alguma coisa que vocês precisam fazer. E se a gente tem a capacidade de entender que a ciência traz conhecimento de que cuidar da alimentação ajuda, convém, melhora,
Por que não? Eu vou ficar tentando engravidar tendo escape? Eu vou ficar tentando engravidar acima do peso? Eu vou ficar tentando engravidar com inúmeros diagnósticos sem cuidar de mim para neutralizar essas doenças? Eu estou sendo irresponsável. Infelizmente. Ai, Mônica, mas você está sendo grossa, isso está me machucando. Não é, amores, porque se eu não cuido dos diagnósticos e tento engravidar com o corpo todo errado, com uma tireoide errada, com cortisol errado, com falta de progesterona, com endométrio fino, eu estou sendo irresponsável, porque eu até posso gerar, só que eu vou perder. Eu posso perder. E a gente tem que fazer da melhor maneira para ter um pouco mais de segurança. A gente não tem garantia de gravidez nunca, em nenhum lugar, com nenhum tratamento. Mas se eu faço muito bem feito a minha parte, eu me sinto segura de que eu dei o meu melhor, até as minhas emoções, minha cabeça fica melhor. Por quê? Porque eu estou sendo conduzida, porque eu estou tendo uma guia. Então, voltando ali para o café da manhã, para de fazer esse detox aleatório, para de usar shot errado, para de usar as coisas que você viu de forma aleatória na internet. Você precisa de uma proteína limpa, uma carne, um frango, um peixe, um ovo ou um whey, uma proteína em pó de boa qualidade, sem corante, sem aditivo, sem conservante. Comeu a proteína junto ou antes, aí você vem para uma gordura boa. Um azeite, uma pastinha de gergelim, um pedaço de abacate ou um pedaço de coco. Ah, Mônica, mas eu já comi o ovo. Ótimo, já tem a gordura da gema. Ah, eu comi carne vermelha, já tem a gordura natural da carninha. Se não pode pôr um fio de azeite, não é para economizar em gordura boa. Gordura boa precisa existir, senão não fabrica progesterona. Tem gente que sai arrancando óleo de tudo e cozinhando até o arroz na água com sal e não bota um fio de azeite. E aí vai lá ver, não tem pregnenolona, não tem progesterona, não tem hormônio sexual, porque não tem gordura boa. Gordura boa é fundamental. Não é a gordura da bolacha, não é a gordura do sorvete, nem do chocolate que não presta, é a gordura dos alimentos que Deus fez, da gema, da carne, do abacate, do coco, essa gordura boa, das sementes, do fio de azeite, precisa de azeite. Quem quer engravidar e não come 2 colheres de azeite por dia, tá dando ré na fertilidade, porque aí não vai ter progesterona boa. Então, o nosso corpo ele precisa de um detox real, de uma limpeza inicial. Então, imagina a sua casa. Se eu vou limpar minha casa, é para limpar com força, não é para jogar sujeira debaixo do tapete. E por vezes eu vejo aqui as pacientes chegando com protocolos errados, mal feitos, incompletos, como se estivesse jogando a sujeira debaixo do tapete. Tem uma aluna minha, uma paciente que chegou fazendo jejum de 18 horas por dia. Ah, Mônica, eu já acostumei, eu tomo esses 8, tinha 8 suplementos e toda inflamada, cheia de metal pesado, com ovário policístico, com endometriose, com mioma e 37 anos. Para eu que tenho 37, vou fazer 38 daqui a alguns dias. Aliás, não esqueçam o aniversário da Mônica dia 20. Eu me acho jovem ainda. Só que a nossa reserva é muito menor. A minha reserva é muito menor. Eu tenho diagnóstico de menopausa precoce, então a minha é pior ainda, é mais baixa ainda. Então, se eu quiser engravidar, eu já teria que ter corrido atrás ou teria que me apressar urgentemente. Essa paciente que estava tomando 8 suplementos por conta própria, fazendo jejum de 18 horas acima do peso, com metriose e mioma, ela estava dando ré na fertilidade dela. Com todos os sintomas, com escape, com endométrio fino, irritada, nervosa, com intestino. Quem tem endometriose, por hora, tem diarreia, por hora, tem intestino preso. Ai, doutora, lembra quando você fez uma live e orou porque eu queria ser mãe? Sua oração foi atendida. Querida, meu Deus, de vez em quando eu faço oração mesmo. Sério, que testemunho lindo. Para honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Me conta mais depois, manda foto, quero saber tudo. Vamos testemunhar. Tudo, gente, tudo que a gente faz aqui
é por ele, para ele. Nós não estamos aqui no mundo gerando famílias e filhos com tanta bênção se não for para glorificar a missão de Deus na nossa vida. A Mônica aqui é um instrumento de Deus na vida de vocês. Ele me permite estudar, me formar, ter a didática, a forma que eu ensino para ajudar vocês, mas os nossos filhos são para Ele. A nossa vida e procriar é para Ele, para termos crianças melhores nesse mundo, para a gente salvar esse mundo de tanta coisa, né? Tanta coisa ruim. E que bom que a minha oração foi atendida e que você recebeu e que Deus interviu por nós. Amém. Amém, Senhor. Obrigada. Testemunho mais lindo. Então, vamos lá. Essa aluna, como eu disse, que estava nas tentativas, toda inflamada, frustrada, o que acontecia? Ela fazia muito jejum e a hora que ela comia errado. Ela ia lá e comia um pão com presunto e queijo, ela comia um macarrão instantâneo, ela devorava um pacote de pipoca com bolacha e refrigerante. Então, ela perdeu peso sozinha por conta própria e tomava as vitaminas achando que estava certo. Por quê? Porque ela pegava uma dica aqui, uma dica ali, uma dica colar. E ela não sabia o processo. Senão, gente, eu não precisava ter estudado, ter feito tanta pós-graduação, tanto curso, tanto congresso. A leitura, análise, interpretação de artigos científicos e pesquisas em campo são detalhadas, são complexas, e não é só ir lá e comer uma banana que vai desinflamar ou tomar um copo de suco verde. Essa paciente, ela estava completamente desregulada, completamente inflamada. Ou seja, as vitaminas que ela tomava era igual rasgar dinheiro e jogar na privada. Não estava adiantando de nada, porque o corpo, se ele não está preparado e limpo, ele não absorve. Quantas aqui tá com cabelo branco antes dos 40? Quantas aqui tá com unha fraca? Quantas aqui já estão sem memória, sem libido? Amor, mas eu tomo vitamina para o cabelo, eu tomo colágeno, eu tomo silício. Você tá absorvendo? Você fez um processo de detox certo para absorver direito? E eu vou ensinar todo o passo a passo completo no Código Ser Mãe, por isso que vocês têm que participar. A gente vai falar aqui de muito assunto para destravar a sua mente e você precisa desse conhecimento para viver o seu propósito, para viver a sua maternidade. Aliás, faz um teste aqui para mim, ó. Digita raiz nos comentários, R-A-I-Z, para vocês entrarem no nosso grupo VIP e poder participar do nosso evento, que vai ser dia 30, dia 1 e dia 2, tá? Código Ser Mãe. Serão 3 encontros ao vivo comigo, à noite, às 7h30 da noite. E além de estarmos aqui no aquecimento para o Código Ser Mãe, eu vou te entregar o presente, o resumo de todas as lives, com toda a parte prática. No Código Ser Mãe, você vai ter o material completo, como se fossem 3 hiperconsultas com a Mônica. Então, assim, ó, não perde por nada, encaminha para pelo menos 10 amigas que querem ser mães, se cadastra, é gratuito o nosso evento. Durante o evento, o período do evento é gratuito, você não paga nada. E lá você vai aprender o exato passo a passo da rota da fertilidade para desbloquear a vinda do seu bebê nos próximos meses, de fato, poder se tornar mamãe. Então, digita raiz. Mônica, não consegui receber o link. Aí você vai clicar na bio, naquele link azul depois da live, ou vir no meu direct e falar, Mônica, eu quero participar do evento. Aí você digita raiz depois de falar comigo que vai aparecer, ou eu te mando. A minha equipe de consultoras da fertilidade está junto comigo aqui assistindo a live e elas vão estar disponíveis no direct para a gente conversar também, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando um pouquinho do que a gente está falando aqui. O passo 1 de todo casal que deseja engravidar é limpar o corpo. E essa paciente que eu comentei que estava inflamada, com ciclo irregular, com SOP, com endo, com mioma, que estava emagrecendo, tomando 8 vitaminas e tudo errado, ela não sabia que a limpeza tinha processo. Então, não adianta a gente pegar só o esguiche, a vassoura e fazer a faxina na casa. Muitas vezes vai precisar do quê? Do rodinho, do sabão, do negócio para cutucar a sujeira, para ficar limpo direito. E quando a gente aplicou o exato passo a passo da rota da fertilidade no caso dela, o que a gente fez? A gente analisou todos os exames de fato que são específicos para fertilidade, que a maioria dos profissionais não pedem, mas eu vou passar isso para vocês. A gente analisou os exames, analisou os sintomas, o histórico de vida dela, as questões emocionais. Gente,
Se você tá com escape, sua vida tá pesada. Se você tá com escape, você tá assim, ó, com os dedos abertos, não tá dando conta, você não tá engolindo situações. Todos os sinais e sintomas do nosso corpo são pedidos de ajuda. Essa paciente, ela estava gritando por socorro e não sabia. Então, o seu corpo, ele mostra o que é saudável e o que é desregulado. O ciclo dessa paciente, por vezes, estava assim, só que tinha hora que estava assim. Isso aqui é errado. Se você está tendo escape ou sangramento intenso, o seu corpo está gritando, pedindo socorro, que está errado. Você pode ter isso aqui no primeiro dia, nas primeiras horas, mas depois isso aqui. Aí depois pode ficar um pouquinho assim, voltar para isso aqui e terminar assim. Só que se você não sabe qual que é a normalidade de uma mulher fértil, saudável, que gera vidas, você entra nessa loucura. Você fica com essa frustração, fala, poxa Deus, aonde que eu tô errando? Qual que é o meu pecado? E não é culpa sua, você não tá errada. Mas a falta de conhecimento te faz perder o foco, ficar cada vez mais ansiosa e o tempo passa. Só que a fertilidade tem prazo de validade. Então, nessa paciente, dos 10 anos de tentativas, acho que era 8 ou 10 anos por aí, em 2 meses a gente regulou o ciclo dela e ela engravidou em 60 dias. Como que pode você estar com mioma, com ovário policístico, endometriose, tomando 8 vitaminas, achando que está fazendo tudo certo, um jejum enorme, emagrecendo e não engravidando? Porque não foi feito o processo completo, a rota da fertilidade dela tinha furos, porque ela achou que da cabeça dela comer saudável, treinar e ficar em jejum era certo. Aí não tinha muco, não tinha libido, não tinha nada de bom para gerar. E se eu tô inflamada ou desnutrida, mesmo que acima do peso, porque sim, você pode estar sem vitamina E, cair no cabelo e estar 10 quilos acima do peso. Você não consegue ter um endométrio bom para segurar o bebê. Então, lindezas, o seguinte, isso aqui hoje, inclusive o que eu falei ali dos shots, do teste do estômago e o cardápio inicial do café da manhã, eu vou deixar em resumo no nosso grupo VIP. E para você dar os seus próximos primeiros passos junto com a Moni e já começar a ver resultado nesta mesma semana, esteja comigo e aplique. Se você ainda não estiver aplicando os primeiros passos de uma alimentação saudável que desintoxica, começa, que você vai ver que vai ser assim, perfeito na sua vida. E você já vai vir aqui em uma semana me trazer testemunho. Moni, melhorou minha digestão, melhorou minha libido, melhorou meu cabelo, melhorou meu cocô, melhorou meu ciclo. Combinado? Vamos fazer essa troca? Eu quero muito contribuir com o sonho de vocês, mas eu espero também esse feedback para eu ficar animada, com sangue no olho e torcer junto pelo seu sonho, porque o seu sonho é a minha missão e eu quero muito mesmo que você consiga formar sua família. Combinado? A nossa live de amanhã, inclusive, deixa eu te falar aqui já o tema para você, será às 17 horas, live da quarta-feira, e nós vamos falar sobre outro passo do processo de detox, que é a desparasitação. Na fase de limpeza do corpo, a gente precisa tirar inquilino. Sabe aquele inquilino que fica aí na sua casa? Um ratinho, uma baratinha, sabe? Um morcego, alguém que tá ali atrapalhando as coisas? Pois é, lagartixa, alguém tá, aranha, tem sujeira na nossa casa escondida e tem inquilino. Além da sujeira, tem gente morando dentro do seu corpo. E neste caso, são vermes, fungos, parasitas, ovos, bactérias, e a gente precisa deixá-los uma quantidade que não impede engravidar. Inclusive, se vocês tiverem o hemograma de vocês, esse aqui, ó, traga amanhã para nossa aula, que a gente vai falar sobre ele, e a desparasitação real. Necessita? É modinha? Estão falando tanto de tirar verme, eu devo ou não fazer? Como saber se eu preciso ou não? É a live de amanhã. Então, eu espero vocês às 17 horas e, ó, entra no grupo VIP. Convida suas amigas, envie todos os grupos de tentando. Aliás, gente famosa por aí, dificuldade de engravidar. Então, compartilha também para essas mulheres. Elas podem influenciar tantas outras pessoas, a gente pode ajudar tanta gente a sair das tentativas. E detalhe, quanto mais a gente ajuda as pessoas,
quando a gente traz conteúdo, mais a nossa bênção desce mais rápido, sabia disso? Então, ó, não guarda só para você não. Vamos ajudar. Quanto mais a gente ajuda, mais a bênção desce. E a gente tem pressa, não é mesmo? Então, comenta, Raiz, aqui nos comentários para você receber o link do nosso grupo VIP e participar do nosso evento, ou me chama do direct, ou clica no link da bio. Combinado? Eu vou abrir uma caixinha agora mesmo, para vocês colocarem as dúvidas da live, para a gente conversar mais tarde nos stories. Então, estejam lá e ativem as notificações do perfil para vocês serem avisadas da live também, tá bom? Raiz, isso mesmo, Raiz, para vocês não perderem e entrar no nosso grupo VIP. Tem alguns. Opa! Eu vou deixar salvo aqui agora e vejo vocês então na próxima. Deus abençoe, lindezas. Tchau, tchau.